A missão Marte não é uma jornada de exploração, é um teste extremo de resistência humana. A verdade brutal é que a tripulação que parte para o planeta vermelho já aceitou que a viagem por si só pode custar suas vidas. Estamos falando do primeiro grupo de colonos que enfrentará perigos que a ficção científica mal consegue descrever. Se você é fascinado pelos mistérios de Marte e quer entender os riscos reais e acompanhar cada etapa desta jornada suicida, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. A distância não é apenas uma métrica de tempo, mas um muro intransponível para o resgate. Em média, são 7 a 9 meses de isolamento absoluto, onde um erro mecânico, uma falha no suporte de vida ou mesmo um surto de doença a bordo significa uma sentença de morte sem possibilidade de socorro da Terra. A nave Starship, ou qualquer veículo que venha a ser usado, é uma bolha frágil navegando por um oceano de ameaças invisíveis. O maior assassino no caminho para o mundo marciano não é a falta de oxigênio ou o impacto de um meteoro, é a radiação cósmica. Fora do escudo magnético protetor da Terra, os astronautas são banhados por um fluxo constante de raios cósmicos galácticos, partículas de alta energia que atravessam o corpo humano, danificando o DNA e aumentando drasticamente o risco de câncer, cataratas e doenças neurológicas. Um único evento de partículas solares, uma erupção solar inesperada, pode liberar uma dose letal em questão de horas, mesmo através das paredes da nave. Os engenheiros podem construir escudos de água ou materiais mais densos, mas a dose acumulada durante uma missão de 3 anos, considerando a ida, a permanência na superfície de Marte e o retorno, excede em muitos limites de segurança estabelecidos. Estamos, essencialmente, enviando humanos para receberem uma dose de radiação que os colocará em risco crônico, apenas para que a humanidade consiga fincar uma bandeira no planeta vermelho. E mesmo que cheguem à superfície de Marte, a batalha pela sobrevivência apenas recomeça. Passar meses em gravidade zero e em seguida adaptar-se aos 38% da gravidade terrestre no mundo marciano deteriora a massa muscular e óssea de forma irreversível. Os ossos se tornam frágeis, o coração se adapta a uma menor demanda e a visão de muitos astronautas é permanentemente alterada devido à pressão intracraniana. Marte não é um refúgio, é um campo de batalha fisiológico. A atmosfera rarefeita de dióxido de carbono não oferece proteção contra a radiação cósmica remanescente. Os astronautas precisarão de refúgios subterrâneos ou habitats massivamente blindados, pois a radiação que conseguiram evitar no espaço os encontrará na superfície de Marte. Eles estão dispostos a arriscar tudo para pisar naquele solo. Mas a questão persiste. A humanidade está preparada para o custo inevitável desse sacrifício? O sacrifício não termina com o pouso. Na verdade, ele apenas muda de forma. Se os astronautas sobreviveram à jornada de meses e desceram com sucesso no planeta vermelho, eles se deparam com um inimigo que está em toda parte, cobrindo cada centímetro da paisagem: o regolito marciano. Este não é o pó inofensivo da Terra. A poeira de Marte é composta por partículas finíssimas de sílica e óxidos de ferro, mas seu verdadeiro perigo reside nos percloratos. Esses compostos químicos são altamente tóxicos para o organismo humano, agindo como disruptores da tireoide e estão misturados em cada grão de solo. Os astronautas serão obrigados a viver e trabalhar com este veneno microscópico. A poeira, eletroestaticamente carregada, se infiltra em tudo: selos de escotilha, sistemas de filtragem de ar, dobradiças de trajes espaciais. Uma vez que o regolito entre no habitat, ele se torna um contaminante interno, atacando não apenas o corpo, mas também a integridade funcional de toda a infraestrutura de sobrevivência. Eles pisam em um mundo onde a vida não é suportada, mas sim fabricada. A gravidade de 38% de Marte oferece um alívio ilusório após a microgravidade, mas introduz um enigma biológico de longo prazo. O corpo humano, projetado para 1G, começará a se deteriorar em 0,38G? A atrofia muscular e a perda óssea continuarão, apenas em um ritmo diferente? A incerteza é um risco sistêmico.
Mas a ameaça mais imediata e constante no mundo marciano é a dependência total da tecnologia de suporte de vida no local, a chamada ISRU. O ar que respiram não é atmosférico. Ele é extraído do dióxido de carbono rarefeito de Marte. A água que bebem deve ser minerada do gelo subterrâneo. Se um compressor falhar, se o sistema de geração de oxigênio chamado MOXIE quebrar, ou se um filtro de poeira entupir permanentemente, a tripulação não terá uma emergência, terá uma sentença de morte com um cronômetro. A missão depende da absoluta, inquestionável fidelidade da máquina. Em Marte, não existe resgate rápido, não há reabastecimento de emergência. Estar a milhões de quilômetros de distância, preso sobre um céu rosa-manteiga, é estar na linha de frente de uma guerra contra a entropia e o isolamento. E quando a primeira peça de equipamento vital inevitavelmente falhar, eles terão que tomar decisões que irão além do reparo técnico. Eles precisarão decidir qual vida vale o oxigênio restante e qual corpo será deixado para trás na superfície gélida do planeta vermelho. A questão não é se o equipamento falhará, mas sim o que a humanidade fará quando o fracasso significar o fim de tudo. O fracasso do equipamento é apenas um dos assassinos na superfície de Marte. O planeta vermelho tem seus próprios métodos de destruição, lentos, silenciosos e absolutamente implacáveis. A radiação é o veneno constante. Sem um campo magnético robusto para desviar o fluxo de partículas solares e raios cósmicos galácticos, cada minuto fora do abrigo protetor e mesmo dentro dele é uma dose acumulada de exposição. Os habitats foram desenhados para mitigar o risco, enterrados sob sacos de regolito, mas a blindagem jamais será perfeita. O que os astronautas enfrentam não é uma morte rápida por explosão ou descompressão, mas sim a certeza matemática de que seus corpos estão sendo lentamente danificados a nível celular, aumentando drasticamente o risco de câncer e falência orgânica anos antes do previsto. Eles voltaram seus relógios biológicos para a sobrevivência a curto prazo, negociando a longevidade futura pela chance de um retorno imediato. A gravidade marciana, apenas 38% da terrestre, é uma ilusão traiçoeira. O corpo humano, já fragilizado por meses de microgravidade na viagem, terá que se reajustar a um peso insuficiente para manter a densidade óssea e muscular a longo prazo. É um paradoxo cruel. Para sobreviver no planeta vermelho, eles precisam de força, mas a própria gravidade conspira para roubar essa força lentamente, dia após dia. E há a poeira, o verdadeiro flagelo marciano. Não é areia inerte, é um pó fino, eletrostático, abrasivo e, pior, cheio de percloratos tóxicos. Essa poeira se infiltra nos selos herméticos, nas juntas dos rovers e, inevitavelmente, é transportada para o habitat. O mundo marciano é um contaminante onipresente. Cada vez que um astronauta remove seu traje, ele libera esse veneno microscópico no ar que respira, transformando o refúgio seguro em uma câmara de lento envenenamento. Olhando para o horizonte, onde a vastidão da Hellas Planitia se estende ou onde o Monte Olimpo se eleva na distância, a escala do planeta vermelho não inspira admiração, ela impõe terror. É um mundo de paisagens gigantescas sob um céu que nunca fica azul, banhado em um silêncio tão profundo que o único som é o zumbido do próprio sistema de suporte de vida. Essa solidão geológica é o peso invisível que esmaga o espírito. Tudo isso seria, talvez, suportável se a missão fosse apenas sobreviver dentro da base. Mas a missão exige ir além da proteção. Exige que eles se aventurem em busca da única coisa que pode garantir o retorno: recursos. Eles precisam encontrar e processar o gelo de água enterrado. E essa busca, essa necessidade de perfurar o solo gélido e radioativo de Marte, é o momento em que a linha entre a exploração e o sacrifício se torna tênue. Se o equipamento de perfuração falhar, se o rendimento do gelo for menor que o esperado, ou se uma tempestade de poeira varrer a área de coleta, eles terão que decidir. Aceitar que a produção de combustível será incompleta e tentar a viagem de volta com margens de erro zero, ou permanecer mais tempo no planeta vermelho, estendendo a exposição à radiação e aos percloratos, à espera de uma janela de oportunidade que talvez nunca chegue. Eles vieram buscar água.
Mas o que eles encontram, na verdade, é a inevitabilidade de uma escolha impossível. A decisão de permanecer por mais tempo no mundo marciano, esperando por mais gelo ou uma janela de lançamento mais favorável, é, na verdade, uma aposta direta contra o próprio tempo biológico da tripulação. O planeta vermelho não oferece refúgio fácil. A fina cobertura de dióxido de carbono que compõe a atmosfera de Marte é quase inútil contra a ameaça constante e invisível, a radiação cósmica galáctica. Sem o campo magnético protetor que envolve a Terra, os astronautas estão sob bombardeio contínuo. Mesmo os módulos de habitação, construídos com blindagem parcial, apenas diminuem a inevitabilidade. A radiação atravessa as paredes, depositando sua carga de energia diretamente no DNA dos exploradores. Não se trata apenas de aumentar o risco de câncer daqui a 20 anos. A dose acumulada afeta o sistema nervoso central, podendo levar a danos cognitivos, falhas de memória e comprometimento da capacidade de tomar decisões, precisamente o que eles mais precisam para sobreviver a uma viagem de retorno já crítica. E essa é a ameaça de rotina. O verdadeiro terror reside nos eventos de partículas solares, ou SPS. Explosões solares imprevisíveis podem liberar jatos de partículas de alta energia que chegam à superfície de Marte em minutos. Sem o aviso prévio ou a proteção atmosférica da Terra, um SPE pode entregar a dose de radiação de uma vida inteira em questão de horas. A tripulação teria que se refugiar em um bunker subterrâneo de emergência, se tiverem tempo de alcançá-lo. Se estiverem em uma missão de extração de água a quilômetros de distância quando o alerta soar, o planeta vermelho se transforma instantaneamente em uma prisão radioativa. A cada dia extra que passam aguardando a produção de combustível, a tripulação de Marte acumula doses de dano celular que tornam a probabilidade de um regresso saudável cada vez mais remota. A espera não é neutra, é uma forma lenta, mas implacável de sacrifício biológico. E mesmo que sobrevivam à radiação, o próprio solo sob seus pés é veneno. O rególito marciano, essa poeira fina e onipresente, é quimicamente reativo, repleto de percloratos. Essa substância entra em cada selo do traje, cada filtro de ar, cada sistema de reciclagem de água. A abrasividade do pó ameaça os equipamentos, mas a toxicidade ameaça os corpos. A contaminação interna é silenciosa e cumulativa. A escolha impossível, portanto, não é apenas entre ir ou ficar, é sobre quanto do próprio corpo e futuro biológico eles estão dispostos a sacrificar para, quem sabe, deixar o planeta vermelho vivos. Se o veneno químico está no solo sob seus pés, a morte imediata está no ar que não existe. A fina e gélida camada atmosférica de Marte, composta quase inteiramente de dióxido de carbono, mal alcança 1% da pressão que sentimos ao nível do mar na Terra. Essa é a fronteira letal da habitação humana, um vácuo parcial. Qualquer falha no traje espacial, mesmo um microfuro, inicia o processo de ebuligismo, a rápida ebulição dos fluidos corporais. Em segundos, o oxigênio se esvai e o corpo incha. A diferença de pressão entre o interior do traje, mantido artificialmente a níveis sustentáveis, e o exterior hostil, transforma cada caminhada na superfície de Marte em um ato de extrema fragilidade. Mas a ameaça mais insidiosa para a vida dos astronautas não é o que o ambiente faz ao traje, e sim o que a gravidade faz ao corpo. Marte oferece 38% da atração gravitacional terrestre. O alívio inicial de poder pular e carregar cargas pesadas é ilusório. Por meses, talvez anos, esses exploradores viverão em um estado de queda livre parcial que não é suficiente para manter a homeostase biológica terrestre. É uma longa e silenciosa deterioração. Os músculos se atrofiam pela falta de esforço constante. O sistema cardiovascular, que na Terra luta para bombear o sangue contra 1G, relaxa. O coração se torna preguiçoso. O cálcio se dissolve dos ossos, transformando o esqueleto em uma estrutura frágil, vulnerável a fraturas por estresse que seriam triviais em nosso planeta natal. A perda óssea em Marte é severa e, até agora, irreversível.
Eles se tornarão literalmente prisioneiros de um corpo enfraquecido pela própria permanência no planeta vermelho. O custo biológico será pago não só no retorno, quando o corpo terá que reaprender a lidar com a gravidade completa da Terra, mas em cada dia que passam na superfície marciana, onde precisam manter o vigor físico para a sobrevivência diária. Enquanto os corpos lutam contra a moleza do 0,38 G, o planeta vermelho tem seus próprios caprichos climáticos. A Terra não tem nada que se compare à fúria e à escala de uma tempestade de poeira global em Marte. Esses eventos podem durar meses, engolindo vastas regiões e bloqueando o Sol. Se a poeira tóxica de percloratos já é um problema, a falta de luz solar é uma crise de energia que pode condenar a missão. Quando o céu escurece e a poeira fina satura a atmosfera, a dependência da energia solar se transforma em uma contagem regressiva para o frio e para a escuridão. Eles estarão isolados, presos em seus habitats, esperando que a luz volte. E se a tempestade durar mais do que o previsto, as reservas essenciais de oxigênio e energia térmica começam a desaparecer, transformando a espera em uma armadilha. A espera por si só é um inimigo. Presos dentro de um refúgio metálico no planeta vermelho, os astronautas enfrentam uma realidade onde a sobrevivência é medida em joules e litros de ar. Cada minuto de escuridão profunda drena as baterias que mantêm os sistemas de filtragem de CO2 ativos. A atmosfera de Marte é composta majoritariamente por dióxido de carbono. Se o sistema de suporte de vida falhar, o habitat se transforma rapidamente em uma câmara de gás letal. Mas mesmo que superem a tempestade e a crise energética, há um assassino silencioso que nunca se retira da superfície de Marte, a radiação cósmica. Na Terra, somos protegidos por um campo magnético robusto e por uma atmosfera densa. Em Marte, com apenas 38% da gravidade terrestre e sem um campo magnético global ativo, essa proteção é quase inexistente. A fina camada atmosférica do mundo marciano filtra apenas uma fração da chuva constante de partículas de alta energia que bombardeiam o planeta. Os habitats são projetados com blindagem passiva, enterrados ou cobertos por rególico marciano. Mas a radiação não é apenas uma ameaça à saúde a longo prazo. É um risco imediato que danifica o equipamento eletrônico vital, podendo causar falhas catastróficas em sistemas de navegação ou comunicação. A verdadeira tragédia se desenha quando a tempestade de poeira finalmente cede. Se os painéis solares estiverem inoperantes ou danificados, os astronautas serão forçados a sair para reparos. Naquele momento, eles trocam o risco de congelamento e asfixia pelo ataque direto dos raios galácticos. Cada EVA, cada saída para a superfície de Marte, é um cálculo de risco de câncer e dano celular. A exposição acumulada pode forçar uma decisão impensável: encerrar a missão antes do previsto ou continuar sabendo que estão acumulando danos irreversíveis que podem custar-lhes a vida muito depois de regressarem à Terra. Contudo, há um desafio físico que a baixa gravidade impõe e que não pode ser evitado dentro do habitat. Os ossos e músculos que se adaptam a 38% da força gravitacional terrestre se deterioram. Se um astronauta sofre uma lesão grave durante a missão, se ele quebra um membro ou adoece, a recuperação se torna exponencialmente mais difícil. Na gravidade reduzida, um período de imobilidade de semanas pode causar uma perda óssea equivalente a anos na Terra. Eles poderiam se curar apenas para descobrir que seu próprio corpo os abandonou, tornando a longa viagem de volta e a reentrada na gravidade terrestre uma sentença de morte. A sobrevivência em Marte não depende apenas da tecnologia, mas de quão bem o corpo humano pode suportar ser lentamente desmantelado pelos próprios princípios da física do planeta vermelho. E se o tempo de espera pela janela de retorno se estender, a radiação e a microgravidade podem garantir que, mesmo que voltem para casa, eles nunca mais serão os mesmos. A sobrevivência em Marte é uma luta constante contra o ambiente que tenta, a cada segundo, desmantê-la não apenas o corpo, mas também a máquina que o protege. Se a radiação invisível é o inimigo interno, o inimigo externo é a própria superfície, o rególito marciano.
Essa poeira fina que cobre cada centímetro do planeta vermelho é infinitamente mais perigosa do que qualquer sujeira terrestre. É um pó abrasivo, carregado eletrostaticamente, que se agarra aos trajes, às ferramentas e, inevitavelmente, às membranas do habitat. Por mais rigorosos que sejam os protocolos de descompressão e limpeza, a poeira encontra seu caminho. E esse é o problema. O rególito não é inerte. Ele contém percloratos, sais altamente oxidantes e tóxicos. Inalados em pequenas doses ao longo de meses, esses compostos químicos podem atacar lentamente a tireoide e comprometer o sistema nervoso central dos astronautas. É uma contaminação crônica, silenciosa, que se soma ao estresse da radiação e da gravidade fraca. Mas a ameaça mais imediata do pó marciano é sistêmica. A fineza da poeira é capaz de penetrar em selos, engrenagens e, criticamente, nos sistemas de suporte de vida. Um simples ventilador de circulação de ar ou um filtro de oxigênio obstruído pelo rególito pode transformar um dia de trabalho rotineiro em uma emergência de sufocamento. Em um mundo onde cada respiração é fabricada, a falha do sistema é a sentença de morte. A complexidade da vida em Marte exige que a habitação seja um sistema fechado e perfeito. Energia, água e ar devem ser reciclados indefinidamente. Qualquer falha na vedação que permita a entrada excessiva de poeira pode levar ao superaquecimento dos eletrônicos, curtos circuitos nas baterias ou, pior, a falha catastrófica da unidade de purificação de ar. Os astronautas não estão apenas lutando contra a vastidão do espaço, mas contra a sujeira que lentamente destrói seu refúgio. Eles estão confinados a uma bolha de metal, dependendo de centenas de peças móveis para sobreviver em um mundo que deseja ativamente destruí-las. E se a unidade de geração de oxigênio falhar? Se a poeira, após meses de acúmulo, finalmente bloquear o duto principal? Isolados a centenas de milhões de quilômetros da Terra, sem a possibilidade de uma peça de reposição rápida, o silêncio do planeta vermelho se tornará a última coisa que eles ouvirão. A luta contra a exaustão física e a paranoia psicológica é apenas o prelúdio. A verdadeira crise ocorre quando o habitat, o único escudo contra a atmosfera de dióxido de carbono e o vácuo, começa a falhar. O que acontece quando os suprimentos essenciais, como o gerador de água, param de funcionar e a equipe precisa decidir quem recebe a última ração de água reciclada? A sobrevivência em Marte se resume a uma corrida contra o tempo, antes que o próprio ambiente consiga desmantar, peça por peça, a tecnologia que lhes deu a chance de pisar neste mundo. A falha do gerador de água foi uma emergência brutal, mas previsível. A tripulação, treinada para a privação, conseguiu estender o uso das reservas, comprando tempo com a amarga matemática do racionamento. Contudo, na superfície de Marte, o perigo raramente se apresenta de forma única. O planeta vermelho tem predadores que não são biológicos, mas físicos, e o mais implacável deles é invisível. A atmosfera de dióxido de carbono de Marte, com menos de 1% da densidade terrestre, oferece pouca ou nenhuma proteção contra o fluxo constante de partículas cósmicas e, pior ainda, contra as explosões esporádicas de radiação solar. O habitat era o colete à prova de balas da equipe, projetado com camadas de polietileno e materiais hidrogenados. Mas quando a estrutura cedeu sob a pressão diferencial interna, o dano não foi apenas na vedação. Os sensores internos, calibrados para monitorar a exposição, começaram a registrar picos alarmantes. Não era uma falha no sistema de leitura, era uma brecha no escudo. Em Marte, a radiação não mata em um instante dramático. Ela é o assassino silencioso que reescreve o futuro, desmantelando o DNA celular, garantindo que mesmo se a equipe sobreviver à escassez de água e ao colapso do habitat, a morte virá em anos ou meses, através de doenças implacáveis. A equipe agora enfrenta o dilema de como reparar um escudo invisível em um ambiente letal. Qualquer atividade extraveicular, EVA, para inspecionar a fissura no casco externo expõe os astronautas a doses agudas, equivalentes a anos de exposição terrestre em questão de horas. Eles estão a quilômetros de qualquer refúgio natural, como um tubo de lava que poderia servir como abrigo temporário.
A única opção é usar o que resta do material de reparo estrutural para vedar a fonte da radiação, uma área que, por definição, está emitindo raios gama e prótons a níveis letais. A missão de sobrevivência se transforma em um teste de sacrifício. Para que o grupo viva, alguém deve se arriscar a uma exposição que anulará qualquer esperança de retorno saudável à Terra. Quem vestirá o traje e se moverá para o ponto de falha, sabendo que, mesmo que volte vivo, carrega a sentença de morte escrita em seu código genético? O relógio cósmico avança. Uma grande erupção solar pode estar a caminho, e se ela atingir o planeta vermelho antes que a brecha seja selada, a dose de radiação será suficiente para incapacitar toda a tripulação em questão de minutos, transformando o habitat em um túmulo radioativo na superfície inóspita de Marte. A decisão deve ser tomada agora, antes que o Sol decida por eles. O silêncio tenso dentro do habitat de metal assentado na planície arenosa de Marte é quebrado pelo som seco do clique da escotilha interna. Não houve debate nem sorteio. A comandante, doutora Elara Viana, assumiu o fardo. Ela é a mais experiente em reparos estruturais e a única capaz de executar a soldagem a frio de emergência antes que a onda de radiação solar atinja o planeta vermelho. Enquanto a pressão na câmara de descompressão equaliza com o vácuo gelado do exterior, a tripulação assiste impotente à telemetria do traje. O contador de radiação está zerado no momento do lançamento, mas eles sabem que a partir do instante em que a porta externa se abrir, o acúmulo começará. Não se trata apenas da exposição aguda da tempestade solar iminente, mas da dose crônica de partículas cósmicas galácticas que já bombardeiam a superfície de Marte, sem o escudo protetor magnético da Terra. Elara se projeta para fora do módulo. A gravidade de 38% torna o movimento surpreendentemente leve, quase flutuante. Mas a delicadeza exigida pelo reparo é prejudicada pelo volume e rigidez do traje pressurizado. O vazamento está em um ponto crítico na base do habitat, onde uma microfratura, provavelmente causada pela expansão térmica durante a última noite marciana, ameaça a integridade da atmosfera artificial que mantém a vida. Ela precisa de 10 minutos em que estará imersa no ambiente radioativo mais hostil já enfrentado por um ser humano. Os monitores internos mostram que a erupção solar está acelerando. Os dados de medição de plasma indicam que o fluxo de partículas carregadas chegará mais cedo do que o previsto, talvez em apenas 2 horas. Na superfície de Marte, sob o céu cor de manteiga do fim de tarde marciano, Elara fixa o selante químico. Seu capacete reflete o Monte Olimpo no horizonte, uma vista de beleza colossal e indiferente. A poeira vermelha carregada de percloratos corrosivos adere ao traje, e qualquer falha na vedação das luvas ou botas pode significar um envenenamento lento, mesmo que ela sobreviva à radiação. O tempo se esvai. A dose de radiação ionizante acumulada em seu corpo já ultrapassa o limite de segurança recomendado para toda a missão. Ela não está apenas salvando o habitat, está absorvendo o veneno por todos os seus companheiros. A brecha está selada, mas a radiação já penetrou o DNA das células de Elara. Ao retornar para a câmara, ela não trará consigo apenas a poeira de Marte, mas a inevitabilidade de um futuro condenado. O perigo imediato foi evitado, mas a sentença de morte biológica foi confirmada. O que a tripulação fará com essa nova realidade? Como eles podem continuar a missão, sabendo que o sacrifício de Elara pode ter sido em vão, já que a tempestade solar ainda está a caminho, e sem ela, a capacidade de resposta da equipe está irremediavelmente comprometida. A ameaça que paira agora não é apenas a destruição do habitat, mas o colapso psicológico da missão inteira no isolamento do planeta vermelho. O silêncio que se abateu sobre o habitat de Marte não foi o silêncio do espaço, mas o peso esmagador de uma verdade biológica. A tripulação, agora, não tem mais a ilusão da ignorância. Eles sabem que a missão está condenada, não apenas pela tempestade que se aproxima, mas por um inimigo microscópico que foi, ironicamente, trazido de volta à segurança do lar artificial por um erro de protocolo. O capitão, cujo nome já não importa mais que sua função, teve que tomar a decisão final.
Eles não podiam mais se dar ao luxo da depressão ou do luto. A ameaça solar, a emissão de massa coronal que viaja pelo sistema solar, lhes deu um prazo, 48 horas. O habitat de superfície, projetado para durar anos sob a radiação de fundo, não suportaria o impacto dessa fúria estelar. A única chance de prolongar a vida, ou de garantir que o sacrifício de Elara não fosse em vão, ao menos registrando a queda, era buscar o único escudo verdadeiramente eficaz no planeta vermelho, a massa. Eles ativaram o protocolo de evacuação de emergência, não para a Terra, mas para o subsolo de Marte. Eles precisavam mover os módulos de sobrevivência mais críticos, os suprimentos de oxigênio e, crucialmente, o sistema de comunicação principal, para um local que lhes desse centenas de metros de rocha por cima. A escolha recaiu sobre uma depressão geológica pré-selecionada, um antigo vale de escoamento que descia em direção à vasta Hellas Planitia, onde a topografia oferecia uma camada extra de proteção atmosférica e rochosa. Usando os veículos pesados remanescentes, eles começaram a escavação desesperada. Não era um abrigo seguro, era uma cova temporária. No chão de Marte, sob a pálida luz do Sol que estava prestes a se tornar uma arma de destruição em massa, os astronautas cavavam e instalavam escudos improvisados de regolito compactado. Cada grama de poeira vermelha que eles moviam era uma fração de segundo a mais de vida. A gravidade de 38% era uma bênção, pois permitia o trabalho físico extenuante sem o colapso muscular da Terra, mas era também um lembrete constante da distância insuperável. Enquanto a broca de perfuração avançava para criar uma entrada para o refúgio subterrâneo, a equipe técnica notou uma anomalia nos dados sísmicos. Não era a vibração causada pela perfuração, mas algo mais profundo, mais ressonante, vindo das camadas inferiores. Ao atingirem a profundidade mínima necessária para a cobertura de radiação, a broca perfurou algo inesperado. Não era a rocha basáltica esperada. Era uma cavidade, uma caverna natural, talvez um antigo tubo de lava, perfeitamente situado para ser o esconderijo definitivo. A esperança, essa emoção perigosa e teimosa, acendeu-se nos olhos dos sobreviventes. A geologia de Marte, que havia sido sua inimiga implacável, oferecia agora um presente. Mas, ao prepararem-se para entrar no abrigo natural, o sensor de composição química disparou um alarme. A atmosfera dentro do tubo de lava não era apenas CO2, havia traços elevados de metano e vapores de água. A descoberta de gelo de água subterrâneo, o recurso mais vital na exploração espacial, deveria ser um trunfo. Mas, naquelas circunstâncias, era a pior das notícias. Se a pressão da tempestade solar atingisse a superfície, a intensa radiação poderia interagir com a água gelada e os gases voláteis presos, transformando o refúgio perfeito em uma bomba pressurizada. Eles teriam que escolher a radiação que os mataria lentamente ou a explosão que os extinguiria em um instante. O tempo estava se esgotando. Eles tinham a rocha, mas agora tinham que decidir se a rocha era um escudo ou uma armadilha. E o pior, a tempestade solar já estava visível no horizonte marciano, um brilho assustador no céu vermelho, prometendo a chegada iminente da aniquilação. O brilho no horizonte não era o pôr do Sol, mas a fúria do Sol. Em Marte, sem um campo magnético global para desviar a carga, a tempestade solar se manifestava como um véu cintilante mortal que engolia o céu carmesim. Era a chegada da aniquilação, e a tripulação estava presa sob a rocha que deveria ter sido sua salvação. O refúgio subterrâneo, escavado às pressas em uma antiga caverna de lava, oferecia uma blindagem física contra as partículas primárias de alta energia. Mas essa proteção vinha com um preço. À medida que os prótons e íons pesados do Sol atingiam a densa crosta do planeta vermelho, eles iniciavam uma cascata de interações nucleares. O resultado não era o silêncio protetor, mas uma chuva invisível de radiação secundária, nêutrons e raios gama gerados pela própria rocha. A geóloga da missão, doutora Helena Torres, confirmava o pior através dos sensores. A dose de radiação interna estava subindo.
O escudo rochoso estava se transformando em um acelerador de partículas lento, irradiando o abrigo por dentro. Pior ainda, a intensa energia estava interagindo com as vastas reservas de gelo de água e dióxido de carbono congelado incrustados nas paredes da caverna. O cálculo era brutal. A rápida liberação de gases voláteis sobre o impacto da radiação e o consequente aquecimento estavam pressurizando o ambiente. Em poucas horas, a câmara hermeticamente selada se tornaria uma panela de pressão prestes a explodir, esmagando-os ou os sufocando. Eles tinham que escolher: esperar pela explosão ou enfrentar a radiação secundária implacável. A única chance era perfurar. Usando explosivos controlados e um sistema de vedação de emergência, eles precisavam abrir uma válvula de escape para o exterior, liberando o gás aprisionado. Era um risco insano. Cada centímetro de rocha removido diminuía a proteção contra a tempestade que rugia na superfície de Marte. Mas se não o fizessem, a rocha que os blindava os mataria por implosão. Enquanto o comandante monitorava o brilho radioativo que agora inundava o mundo marciano, a equipe se preparava para a perfuração mais perigosa já realizada. Eles estavam cavando a própria saída, sabendo que, se conseguissem evitar a explosão, o abrigo estaria estruturalmente comprometido. A rocha não era mais um lar seguro, era um túmulo que estava se fechando. O dilema se inverteu. Se a caverna não explodisse, eles teriam que abandoná-la. E isso significava sair para a superfície de Marte no auge da tempestade solar, em busca de um lugar que oferecesse uma proteção ainda que mínima, ou enfrentar a dose letal em pleno céu. A única alternativa restante era o habitat principal, a poucas centenas de distância, que, paradoxalmente, oferecia menos massa de escudo, mas era selado por materiais projetados para resistir à pressão interna. A viagem de volta, porém, seria feita sob um banho de radiação que mataria qualquer ser humano em questão de minutos. O dilema estava resolvido pela urgência do colapso iminente. A morte, se viesse, viria em movimento. O tempo de trânsito entre a caverna instável e a blindagem mínima do habitat principal foi calculado em 180 segundos, 3 minutos, que se tornaram o limite biológico da missão Marte. Ao saírem da abertura da lava tube, eles enfrentaram o planeta vermelho transformado em um acelerador de partículas. A atmosfera rarefeita de dióxido de carbono, tão fina que mal oferecia resistência ao vento, era totalmente inútil contra as partículas solares de alta energia que agora bombardeavam a superfície de Marte. A única barreira imediata era o material dos seus trajes espaciais, projetados primariamente para manter a pressão e proteger contra a abrasão do regolito, não para defletir um evento de radiação desta magnitude. O que os astronautas sentiam não era calor ou pressão, mas a progressão silenciosa do dano celular. Os monitores de radiação, que antes registravam fundos baixos, agora disparavam alarmes estridentes. O medidor de dose equivalente estava escalando a contagem de sieverts em frações de segundo, atingindo níveis que, em um ambiente terrestre, seriam considerados instantaneamente letais. O perigo não era apenas a radiação primária. Ao atingir os polímeros e metais dos trajes, os prótons e íons pesados geravam uma cascata de radiação secundária, nêutrons e raios gama, que atravessavam o tecido biológico, rasgando o DNA. A corrida era desesperada. A cada metro percorrido, a dose absorvida aumentava exponencialmente. O habitat principal, uma estrutura cilíndrica branca, parecia um farol de salvação a apenas 200 metros de distância. Mas aquela pequena distância era, na realidade, um campo de execução. Eles estavam atravessando um banho de morte invisível, onde a única esperança estava na velocidade e na crença de que a radiação cumulativa, embora alta, não ultrapassasse o limiar que condenaria seus órgãos vitais à falência lenta após o resgate. Eles alcançaram a eclusa de ar, seus corpos já saturados de partículas ionizantes. O habitat selado estava ali, prometendo sobrevivência estrutural, mas o custo da entrada era incerto. A porta de metal se abriu. Eles tinham que entrar, selar o exterior e, só então, medir a extensão do dano. Mas a questão não era mais se eles sobreviveriam ao planeta vermelho. A questão era se a dose letal já estava dentro deles.
O som da eclusa pressurizando foi a primeira garantia de que o refúgio estava intacto. O planeta vermelho, lá fora, voltava à sua rotina silenciosa, indiferente ao drama biológico que se desenrolava a poucos metros. Dentro do habitat, o ar filtrado era um bálsamo temporário, mas o peso da emergência pairava como uma névoa densa. Os astronautas despiram os trajes, seus movimentos lentos e metódicos, movidos pela urgência de aferir o dano. A primeira e mais cruel tarefa era a leitura dos dosímetros pessoais. Esses pequenos dispositivos, presos ao peito, guardavam o veredito final, a dose cumulativa de radiação ionizante absorvida durante a corrida desesperada de volta ao abrigo. Em Marte, onde a atmosfera é fina demais para filtrar a maioria das partículas cósmicas e o campo magnético global é inexistente, a radiação é a moeda de troca da permanência. Eles sabiam que a dose de um único evento extremo, como a tempestade solar que acabavam de enfrentar, poderia equivaler a anos de exposição terrestre. Os números apareceram nos pequenos displays. Eram assustadores. O limiar de risco agudo havia sido ultrapassado, embora talvez não o limiar de morte imediata. O problema agora era o futuro. A radiação não é eliminada. Ela age como um dano colateral permanente, uma contagem regressiva silenciosa. As partículas de alta energia haviam rompido cadeias de DNA, semeando a instabilidade celular. Sob a gravidade de 38% de Marte, em um mundo que não os queria, eles haviam efetivamente assinado um contrato de risco biológico. A missão não era mais sobre ciência ou exploração, tornou-se uma corrida para sobreviver ao próprio corpo. Mesmo que a falência orgânica não fosse imediata, a probabilidade de desenvolver cânceres letais nos próximos anos havia disparado, transformando cada dia em Marte em um empréstimo de tempo. Enquanto a equipe médica revisava os protocolos de mitigação, basicamente esperando que o corpo pudesse reparar o suficiente do dano, a realidade do mundo marciano invadia o módulo. O habitat, feito de materiais de alta densidade e enterrado sobre regolito, era a melhor proteção que a engenharia humana podia oferecer, mas era também uma gaiola. Olhando pela pequena escotilha, a vastidão da Hellas Planícia se estendia, linda e letal. Eles estavam vivos, mas a questão que pairava sobre a cabine pressurizada, mais pesada que a poeira de óxido de ferro lá fora, era: por quanto tempo? O custo da sobrevivência imediata em Marte poderia ser a certeza de uma morte futura, lenta e inevitável. Eles haviam escapado da radiação aguda do espaço profundo apenas para herdar a radiação crônica da superfície. E então, o monitor de um dos astronautas piscou, não com um alerta de radiação, mas com uma anomalia estrutural. O habitat, desenhado para resistir ao vácuo e à temperatura extrema, parecia ter sofrido um impacto secundário da tempestade. Havia uma pequena queda de pressão que o sistema estava compensando. Se fosse um microfuro, o tempo de reparo seria crítico. Se fosse uma falha na vedação primária, a radiação externa voltaria a inundar o refúgio, e desta vez eles não teriam para onde correr. O alerta digital é agudo, mas o silêncio físico dentro do habitat na superfície de Marte é ensurdecedor. A queda de pressão, embora lenta, é um convite ao desastre. Não é apenas o ar vital que está escapando, é a barreira contra a radiação crônica do planeta vermelho que está se desfazendo. A análise rápida aponta para a vedação da escotilha de serviço, um ponto fraco estrutural que, após a violência da tempestade solar, finalmente cedeu. O inimigo, desta vez, não é invisível, mas microscópico, o rególito marciano. Essa poeira, eletroestaticamente carregada e abrasiva, penetrou a vedação, agindo como uma cunha química e física, acelerando a falha. É a luta contra a geologia de Marte, um mundo onde cada partícula de solo é um corrosivo implacável. O reparo exige uma saída extraveicular de emergência. Não há tempo para esperar por um ciclo de proteção solar ideal ou para mitigar a dose de radiação de fundo que a superfície de Marte oferece a cada segundo. É uma troca terrível. Ar pressurizado agora versus um aumento significativo no risco de câncer no futuro. O astronauta designado para o EVA veste seu traje apressadamente.
Ele sente a ilusão da gravidade de 38%, leve o suficiente para desorientar a mecânica do corpo, pesada o suficiente para exaurir os músculos em pânico. Ele está caçando um buraco invisível em um ambiente que não perdoa. Ao chegar à vedação externa, sob o céu de um ocre denso, o astronauta percebe que o dano é mais complexo do que um simples microfuro. O impacto atingiu uma área crítica que repousa sobre a camada de permafrost marciano. Enquanto trabalha febrilmente com o selante químico, o sistema de monitoramento não detecta apenas a perda de pressão, mas uma leitura anômala de vapor d'água subindo da fissura. A tempestade de radiação não apenas ameaçou a vida deles, ela alterou a composição geológica imediata sob a base. O calor residual do impacto, ou talvez a própria vibração estrutural, liberou vapor de um lençol freático subterrâneo. Enquanto luta para selar o vazamento e salvar a missão, o astronauta está inadvertidamente liberando a primeira evidência líquida e acessível da água antiga do planeta vermelho. O selante começa a endurecer, mas o vapor continua a subir, congelando em cristais brancos e efêmeros ao tocar a atmosfera rarefeita. O vazamento está contido, o habitat está seguro por enquanto. Mas a missão descobriu algo que pode mudar a história da humanidade, em meio à sua própria luta desesperada pela sobrevivência. E com essa descoberta vem uma nova e terrível questão. Se a água está ali, acessível, o que mais a radiação despertou sobre o solo marciano? E será que o custo dessa descoberta será de fato a vida dos seus descobridores? O silêncio que se seguiu ao reparo do habitat foi mais ensurdecedor do que qualquer alarme. A equipe sobreviveu à falha mecânica, mas agora encarava uma ameaça muito maior, a descoberta em si. O vapor d'água que subia da fissura não era apenas um sinal de recurso, era a evidência de uma zona de risco geológico e radiativo que eles mal compreendiam. O planeta vermelho havia lhes dado a chave da colonização, mas com ela impôs um preço imediato. A missão Marte, desde o início, foi uma aposta contra a probabilidade. A radiação cósmica, que penetra as paredes de alumínio e o regolito protetor, não é uma bala, é um veneno que se acumula dia após dia. A água líquida, agora acessível, exige que os astronautas permaneçam mais tempo e se arrisquem mais profundamente na superfície de Marte, longe na relativa segurança do módulo principal. A vida dos descobridores agora se resume a calcular o risco acumulado. Cada caminhada extra, cada minuto sob a fina atmosfera de CO2 aumenta a dose. Eles são pioneiros, mas também cobaias em um experimento cruel. A gravidade de 38% de Marte é menos cansativa, mas o isolamento psicológico em um mundo onde a ajuda está a 7 meses de distância é um fardo que nenhuma tecnologia pode aliviar. O custo da missão Marte não está apenas no hardware perdido ou no tempo despendido, mas na saúde celular. A água antiga, a esperança de vida, está agora intrinsecamente ligada à ameaça de câncer e falência orgânica. Se o custo dessa descoberta for de fato a vida dos seus descobridores, a humanidade terá de decidir se o sacrifício vale a pena. Eles observam a paisagem de Hellas Planitia, o vasto horizonte marcado pela poeira avermelhada, sabendo que a viagem de volta à Terra é, estatisticamente, a parte mais perigosa da missão. O sistema de propulsão deve funcionar perfeitamente, o acoplamento deve ser preciso, e a reentrada na atmosfera terrestre deve ser suportada por corpos já fragilizados pela radiação do espaço profundo e da superfície de Marte. A missão Marte se encerra não em um triunfo limpo, mas em uma decisão agonizante. Utilizar a água descoberta para prolongar a estadia e realizar mais ciência, sabendo que isso pode selar o destino deles. Ou recuar imediatamente com a informação, deixando para trás o maior achado da história da exploração espacial. O planeta vermelho, silencioso e indiferente, não oferece consolo. Ele apenas espera. A humanidade, em sua incessante busca por um lar além da Terra, está prestes a receber a mensagem final de Marte. O futuro da nossa espécie está aqui, mas o preço para reivindicá-lo será sempre a vida e o sacrifício daqueles que se atrevem a ir primeiro.